Diante de tanta transformação, tanta evolução, a gente está vivenciando um momento onde a inteligência artificial está penetrando diversas profissões e hoje a gente tem um desafio grande de acelerar o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento de talentos, não só na área de tecnologia, mas em qualquer área. Hoje, especialmente, nós vamos conversar com uma convidada que já eu apresento para você sobre como acelerar o desenvolvimento de carreira e a questão dos talentos, como desenvolver talentos. Se você quer saber mais sobre isso, fique ligado que esse episódio é para você. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde nós damos voz àqueles profissionais que transformam, impactam e desenvolvem o país. E hoje vamos conversar com uma profissional que ajuda não só nesse desenvolvimento, mas na aceleração de carreira. Vai trazer muitos insights interessantes aqui pra gente. E eu tô com o meu parceiro de jornada aqui, Igor. Fala, Igor. Fala, Carlos. Poxa, muito bom. Mais um episódio do nosso Fala T&D aqui. E um tema que, assim, é extremamente importante. Normalmente a gente fala de treinamento olhando o desenvolvimento para a companhia. Agora a gente está olhando o desenvolvimento da carreira, que é o olhar mais no colaborador, que é o grande impacto que a gente tem. Então eu tô super animado pro nosso papo. Que pode ser para a empresa, mas o profissional tem que ser dono da sua carreira e ele mesmo assumir essa responsabilidade. Não tem um sem o outro, né? Então Legal. É muito bom esse olhar, vai ser um papo... Vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a Daniela Faria, ela que é gerente de educação corporativa na TOTVS, mais conhecida como Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui e ter esse papo. Vamos ter um papo aqui descontraído sobre como acelerar a carreira e desenvolver talentos. Bora lá. Vamos lá, conta pra gente, primeiro, quem é a Daniela como ser humano? Quem é? Vou começar dizendo que eu gosto de Dani, tá? O Bruno, que fez o GC ali, falou, vem aqui olhar o seu nome. Eu falei, pode pôr Dani? Ele falou, pode. Depois lá, Dani Faria? Eu pus Dani Faria. Bom, eu gosto de contar quem eu sou de dois lugares, né? Da onde eu vim e para onde eu vou. Porque eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco sobre o que falamos. Gosto sempre de falar que eu sou filha da Guilhermina e eu introduzi isso na minha apresentação há muito pouco tempo. A Guilhermina era uma analfabeta funcional que entendeu que a educação mudava a minha vida. Então eu brinco que a paixão por educação naturalmente chegou do que eu vivi e da onde a educação foi capaz de me levar. E gosto de dizer que eu sou mãe da Ana Beatriz e do Henrique, que sofrem a consequência de uma mãe louca por educação. Então no fim do dia, né, eu vim de um lugar onde entendemos onde a educação é importante e vou para um lugar onde eu continuo acreditando que a educação é uma das poucas coisas. Eu brinco que tem duas coisas. Escrevi ontem num post de um menino lá da TOTVS. Tem duas formas da gente mudar, eu brinco, a vida de forma radical, né? A primeira é ganhando na Mega Sena, essa eu ainda não conheci, infelizmente. A segunda é estudando, então a educação tem um papel muito relevante na minha vida. Sou uma profissional de RH, mas não vim do padrão RH, não sou psicóloga. E durante a minha vida eu passei por alguns subsistemas. Comecei em comunicação interna e depois logo migrei para a educação e estou há 20 anos nessa jornada aí de contribuir para o desenvolvimento, né, dos indivíduos, para que eles possam ser melhores pessoas e melhores profissionais e assim alavancarem as suas carreiras e as organizações nas quais eles atuam, né? Estava ali conversando antes de vocês chegarem sobre o futuro das organizações com os novos talentos, com os novos perfis. E tem um desafio importante da área de educação em combinar tudo isso, né? E como combinar tudo isso? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. O grande desafio, né? Mas é isso, a Dani é isso. Hoje eu estou na TOTVS, respondo pela Universidade TOTVS, uma jornada de aprendizado muito legal que olha o ecossistema. E eu acho que é para este lugar que as áreas de educação devem partir, né? Não olhar só o desenvolvimento para a competência core do negócio. Claro que isso é super relevante e mais importante, mas também para o ecossistema de impacto, para a sociedade. Então a gente está nesse lugar aí, tentando permear a educação nesse lugar. Legal, eu conheço, né, um pouquinho aí da TOTVS e a sua atuação, você falou da questão do ecossistema que envolve olhar tanto para os colaboradores, para o core, mas tem uma questão social, né? Então você atua também nessa frente e ao mesmo tempo olhar para o cliente, como é que a gente educa o cliente. É isso. E hoje você tem olhado para tudo isso? Eu tenho olhado para tudo isso. E aí eu gosto de dizer que são coisas diferentes,
mas que a gente está no mesmo cerne. E o cerne que conecta tudo isso é aprendizado, né? Onde é que o aprendizado evolui, onde é que isso se conecta com o melhor resultado do indivíduo, o melhor resultado das empresas, dos seus negócios e o melhor resultado para a sociedade, né? Então, se a gente consegue fazer com que isso funcione, eu brinco, né, num círculo virtuoso de evolução, a gente vai ter um mundo muito melhor. Então, eu brinco, eu tenho uma crença poliana, né, de que a educação move esse lugar do bem, né, o lugar da boa intenção, o lugar dos bons resultados. Então, eu acredito que essa conexão entre esses 3 pilares sustenta o processo evolutivo de uma maneira geral. Legal. Você atua numa empresa de tecnologia, referência de mercado, e a tecnologia ela tem transformado muito o nosso jeito de lidar com as coisas, nos convidado cada vez mais a automatizar uma série de coisas para a gente poder ser mais humano na nossa essência, poder se conectar mais. Como é que você enxerga a importância desse desenvolvimento de carreira, dessa aceleração? Isso é possível? Como é que é isso? Eu acho que tem sempre 2 lugares, né? Eu tenho dito que educação tem que sair do lugar de desenvolver gaps. Então, a gente aprendeu o tempo inteiro que eu tenho que ser bom naquilo que eu não sei fazer. E aí eu fico gastando toda a minha energia em aprender e acelerar uma competência que talvez não seja a minha competência mais forte. E dito isso, eu super acredito que a gente tem que acelerar as potências. E isso vai casar com este lugar que é talvez não ter tudo, né? Conhecer tudo de um pouco, mas conhecer bem profundamente uma coisa e colaborar entre as pessoas para que o conhecimento se forme de maneira coletiva. Então, eu acredito muito na rede do conhecimento, né? E a tecnologia vem para ajudar isso. Então, a tecnologia ajuda com que a gente consiga, num LinkedIn à noite, deitado na cama, aprenda um monte de coisa, porque alguém contribuiu e colaborou com aquele post, ou fez uma matéria, ou recortou um pedacinho e comentou alguma coisa. Então, eu acredito na rede colaborativa de aprendizado, onde cada um tem as suas potências e é bom nisso e compartilha isso, né? Então, o sentimento do compartilhar é muito importante. E aí as tecnologias, elas vêm para acelerar tudo isso. Então, existe uma aceleração natural sobre as carreiras. Eu brinco, né? Outro dia eu falei, vamos contar para essas crianças que elas não nascem CEO. Por favor, a gente tem que contar isso para elas. Muito bom. Né? Elas não nascem CEO, né? Até elas podem até mandar dentro de casa, mas elas não nascem CEO. Existe um processo gradativo de aprendizado e eu acho que a gente está pulando algumas etapas em alguns processos. Então, eu tenho falado muito sobre como a gente trabalha com os jovens, como a gente traz essa consciência, esse mindset de aprendizado para o jovem, mas, ao mesmo tempo, como a gente seta de que não vai aprender tudo no TikTok, não vai aprender tudo em 10 minutos de um microlearning. Algumas coisas precisam ser profundas. Então, eu acho que a tecnologia, vamos ver, tudo que a pandemia acelerou. Que bom que o EAD democratizou um monte de conhecimento, que bom que estamos aqui, né, virtualmente conectados com um monte de gente. Mas isso não isola a necessidade de uma troca, de uma mentoria, de uma liderança te apoiar, da maturidade da vida, de experienciar um pouco aquelas experiências, né? Então, eu acho que conecta muito e a gente tem muito benefício para tirar da tecnologia. Eu acho que a gente foi do 8 para o 80 e acho que agora a gente chega num caminho de combinar as boas tecnologias com as boas metodologias de aprendizado para tirar o melhor do que o indivíduo, que ainda é um indivíduo e um ser humano desde sempre, conseguir conectar tudo isso, né? O ser humano não virou uma máquina ainda. Então, como é que a gente usa isso a favor da humanização, de evolução de competências essenciais, para que aquilo não fique robotizado, para entender o outro, pela empatia, pelo o respeito ao tempo de cada um. Então, eu acho que tem um aprendizado misto aqui importante para ser colocado na mesa. E acho que a gente está caminhando. É um foco legal nas interações, né? Um foco importante em como a gente interage, seja digitalmente ou presencialmente, mas é criar essas relações importantes que é o que vai levar a gente para o próximo nível. Você estava falando de uma coisa da questão do foco, tirar o foco dos gaps e focar nos pontos fortes. É muito legal. Tem um exemplo que eu assisti isso num congresso da TD e me chamou muita atenção, que assim, o Messi, ele é canhoto, e um dos grandes desafios dele foi assim, normalmente quando tem um jogador que tem um pé canhoto, normalmente ele fala assim, não, desenvolve também o seu pé direito para você conseguir jogar com as duas pernas. O foco no Messi foi assim, não, ele vai ser o melhor com o pé esquerdo. E ele não treinou a perna direita. É isso. Então ele é o melhor jogador do mundo porque é um grande jogador com o pé esquerdo. Se ele fosse focar no desenvolvimento do perna direita, talvez ele fosse um jogador mediano, né? É uma reflexão muito legal, de focar bastante nos pontos fortes, né? E ela é, ao mesmo tempo, desafiadora, porque a gente vem falando de pluriconhecimento, né? De conhecimento mais horizontal, então você precisa saber um pouquinho de tudo. Sim. Mas saber um pouquinho de tudo é diferente de saber muito de tudo.
Então, eu acredito muito em acelerar potências e ter o seu melhor e trabalhar colaborativamente em competências que se conectem ali. Sabe que você deu o exemplo que a gente aprende no LinkedIn, e quando eu estava preparando esse roteiro, eu vi um post de vocês, né, sobre um projeto que vocês estão, que envolve diversidade, tecnologia, depois se quiser falar um pouco sobre isso. E aí eu queria trazer uma pergunta, que é como integrar questões sociais, diversidade, tecnologia na aceleração e no desenvolvimento de carreira. Eu estou escolhendo como a gente falar, mas eu acho que o principal é que você tem que partir dessa consciência. Não é como integrar isso. É partir que é necessário se fazer isso. Então, a gente está falando de grupos minorizados, que por sua natureza não participam de oportunidades tradicionais que uma parte muito pequena da população participa. Eu brinquei outro dia que eu criei uma teoria que não vai adiantar procurar porque não existe, tá? Eu criei eu mesma ali na minha loucura, brincando, não é teoria nenhuma, mas que eu chamei de teoria dos mesmos, né? A gente vive numa bolha dos mesmos. Então, você tem lá uma população de jovem que só 24% consegue acessar a graduação. Desses, só uma parte muito pequena se forma. Eu não vou falar a conta, que da outra vez eu fiz a conta errada, saí no vídeo com a conta errada. Mas desses, uma parte muito pequena se forma. E essa parte muito pequena que se forma são os estagiários dos programas de entrada. E são eles que formam novos líderes. E que aprendem que eles vão buscar da mesma fonte, que é do percentual pequeno dos 24% que entraram na graduação. Então, eu costumo dizer que a graduação ela é um fator, ao mesmo tempo, de virada profissional e de aprendizado, mas ela é um muro, né? Porque poucos conseguem chegar. Então, dito isso, e tendo consciência de que a gente precisa voltar para o lado de trás do muro e pegar os outros 70% de jovens que têm muita potência, eu acho que a gente combina isso tendo consciência. Então, a gente precisa primeiro ter consciência de que alguma coisa a gente vai ter que, entre aspas, abrir mão ou dar mais tempo, porque eles precisam de mais tempo para chegar nos mesmos lugares que essas pessoas estão. Então, o que a gente tem feito e que eu tenho feito nos últimos anos? Olhado o desenvolvimento de jovens em como aumentar esse pool de talentos. Então, não é só como acelerar o pool de talentos que já está lá. Como é que eu aumento esse pool de talentos? Como é que eu trago mais jovens para um primeiro emprego de tech? Eu não estou falando daquele jovem que saiu da faculdade agora. Estou falando daquele jovem que é um cara que tem uma super competência, mas não fez faculdade e não tem como concorrer a essa vaga. Então, a gente tem que criar pontes. Eu acho que o caminho é esse. E a tecnologia cria pontes. Porém, e aí eu gosto de pôr uma atenção aqui, não estamos todos incluídos digitalmente como pensamos. O fato de todo mundo ter um celular e responder um WhatsApp com um áudio não significa que as pessoas estão digitalmente incluídas. Então, o EAD não responde tudo. Então, é preciso consciência nesse ponto. E aí, para mim, a fórmula é tão simples quanto conscientização de liderança sobre esse papel, não só de desenvolver talentos, mas de incluir talentos. Então, a gente precisa, porque ele vai ter que abrir mão do estagiário lá da faculdade de primeira linha para abrir uma vaguinha aqui, para esse que está chegando. Então, essa consciência da liderança, um programa de educação que combine isso e use a tecnologia. Então, assim, a gente trouxe para dentro da TOTUS 25 jovens do iOS, e a gente acelerou eles por 5 meses. Então, a gente trouxe eles, a gente deu o computador, a sala, a internet. Eles têm um ambiente propício para o aprendizado. E a gente trouxe conhecimento para eles. Então, desses, eu estou muito orgulhosa. A gente não acabou, a formatura é dia 4. Essa não era o objetivo. O objetivo é que eles estivessem prontos para uma entrevista. 7 já estão contratados. Então, vai dizer que não tem potência. Na própria TOTUS? Alguns na TOTUS, outros fora. Então, assim, vai dizer que não tem potência, que eles não poderiam concorrer a essas vagas. Mas precisou de uma ponte aí. Então, acho que líderes conscientes desse papel, dentro e fora das organizações. Acho que organizações educacionais que entendam o papel da educação corporativa dentro de uma empresa. Né? A gente faz ponte e continuidade de educação do mundo. Né? A gente continua a educação. A educação continua dentro da empresa. Um olhar para esse lugar, né? e de aceleração destas competências também. Então, acho que combinando tudo isso, a gente consegue fazer alavancas. Então, esse é um exemplo que a gente pegou de jovens. Né? O que você citou é um outro. A gente quer acelerar a carreira tech em PCDs, em grupos de PCDs. Então, eu achei interessante. A gente juntou, eu brinco, né? A fome e a vontade de comer, né? A gente precisa de gente tech, a gente quer encontrar esses talentos. E o legal desse programa é que eles chegam, eles são contratados, passam num processo seletivo e ficam durante 90 dias em imersão de aceleração de conhecimento.
Então, só depois desses 90 dias eles vão para as áreas para as quais foram contratadas. Então, eu faço essa corrida, né? Eu trago eles para o mesmo ponto de partida de todo mundo que está lá no dia a dia. E vamos ver, as inscrições estão abertas, a gente está com uma alta expectativa aí para funcionar. E acho que são iniciativas que vão se complementando e não precisa ter volume, gente. Isso que é importante. É começar, né? A pessoa fala, mas são 10 vagas. Não importa, são 10. Vamos. Se fosse uma, já começa. Vai, Já exato, faz a diferença. Exato. A gente fala muito de aceleração, né? Eu também gosto dessa questão da velocidade. Só que uma coisa é ser veloz, outra coisa é ser ágil, né? A gente sabe. E aí uma provocação aqui pra gente. Eu estava outro dia conversando com uma grande instituição financeira e ele falou, o que antes demorava 8 anos, eu preciso preparar para formar um profissional para essa posição, hoje eu preciso de formar em 3, em 4. O quanto que a gente consegue realmente ter essa aceleração ou quanto que o tempo, não só que a qualidade, que os gregos chamavam de kairos, que é a qualidade do tempo, mas o tempo cronológico, é necessário para que alguém ganhe maturidade. Será que é possível realmente acelerar algumas coisas, que eu acho que outras talvez não? Como é que vocês enxergam isso? É o próprio exemplo do jovem CEO, né? Ele não vai começar CEO e acelerar, às vezes não vai acelerar tanto o processo, mas está encurtando isso também, né? Está encurtando. Eu acho que a tendência é ser cada vez mais curto. E eu acho que a gente escolhe algumas coisas. Então, se você me falar, dá para acelerar conhecimento técnico? Acho que dá. Acho que dá. Tem que abrir mão dele estar dedicado ao tempo? Tem que abrir mão algumas vezes. Então, são algumas escolhas. Eu acho que o tempo está mais curto. Eu acho que as organizações estão mais estruturadas de processos e metodologias. Então, isso também facilita, né, o aprendizado, a atuação. Isso acelera. Acelera. Tem acesso, muito acesso. Muito acesso. Né? Eu acho que, então, uma organização que está mais estruturada, um profissional que tenha mindset e agilidade de aprendizado, que saia desse lugar do conforto, né, de precisar aprender todo dia, que eu acho que é essa protagonismo, do protagonismo. Lifelong learning. E uma organização que esteja disposta a suportar. Então dá para acelerar. O que não dá para esperar é que ele sente numa cadeira como se ele tivesse 8 anos de experiência. Então, assim, algumas coisas, talvez, com o tempo, se ajuste. Mas elas são ultra necessárias para essa aceleração? Talvez não. Então, eu acho que é combinar esses elementos, mas ela está mais acelerada e eu acho que está eficaz, tá? Eu acho que em alguns lugares, talvez não, mas em algumas posições, sim, isso é... E aí é o desafio na curadoria de conteúdo, para saber exatamente o que é importante para ele naquele momento e que ele precisa naquele momento. E que o tempo todo ele vai estar aprendendo e é um processo evolutivo, não é que... É o lifelong learning, né? Isso aí. E inclusive nessa questão da maturidade, expondo essa pessoa as decisões de um nível talvez não adequado à maturidade esperada, né, vai acelerar inclusive essa maturidade, essa aquisição de maturidade. A hora que você vai para uma experiência, se joga, vai ser natural essa... Então vai encurtar também o nível de maturidade que vai chegar do que se esperar a pessoa chegar no... Vou pegar a evolução das crianças, né? Não sei se vocês são pais, mas vou pegar a evolução das crianças. Uma criança hoje, minha sobrinha, que tem 6 anos, altamente conectada com rede social. Ela faz tudo que você precisar. Altamente comunicativa, porque para estar no TikTok dela, ela tem que falar. Então, ela tem que se expor. Ela tem 6 anos ela já está no TikTok. Já. Tá já no Instagram, nananã. Vai dizer que essa menina vai demorar o tempo que a gente demorou? Não vai. Não vai. Então, naturalmente, as gerações estão vindo mais aceleradas. E, naturalmente, eles têm muito menos paciência do que a gente teve para aceleração de carreira. O desafio está na maturidade. Tem maturidade para fazer o vídeo? Tem maturidade para selecionar o que está vendo e o que não está vendo? E aí eu brinco, né, entre os pais e entre as tutorias, entre as mentorias, entre os coachings, para ir trazendo esse ajuste, ó, mais aqui, menos aqui, vamos ali. Mas bem orientado, vai estar muito mais acelerado do que a gente nessa idade, do que o que a gente foi. Com certeza. Então, eu acho que não tem como escapar da aceleração. E Dani, deixa eu fazer uma provocação para você, para o Igor, para nós aqui. Porque uma coisa é falar de aceleração de carreira para quem está começando. Mas e quem já está numa fase que precisa se reinventar? Tem uma idade mais avançada e a gente sabe que o jovem de hoje ele tem velocidade para algumas coisas, mas às vezes não tem profundidade. Uhum. E às vezes uma pessoa que é mais madura e tem mais tempo em idade já consegue ter às vezes até um pouco mais de profundidade em algumas coisas, mas
talvez para algumas coisas não é veloz. Só que uma coisa é velocidade, outra coisa é agilidade, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa questão? Eu acho que tem espaço para as duas acelerações, né? E para lugares diferentes, eu brinco, ou para o mesmo lugar. Mas se você for pensar hoje na necessidade de centralidade no cliente, por exemplo, uma aceleração de um grupo de 60 a mais, né? Para isso é super conectada. Né? A escuta, a centralidade no cliente, a excelência ali no processo. Então, eu acho que cabe aceleração para os dois lados. Assim. Eu acho que podem ter processos diferentes, mas cabe aceleração para os dois lados. A gente está com um desafio lá, né? A gente lançou agora o Speed to Hero PCDs e a gente quer lançar um Speed to Hero, não sei quando, né? Não sei para onde, mas um Speed to Hero para pessoas mais maduras, principalmente pensando nos legados das linguagens, né? E da aceleração desse conhecimento. Mas acho que tem desafios nos dois lugares, né? Aqui a gente acelera e espera um pouco a maturidade. Aqui a gente tem a maturidade e entende qual é o comportamento, qual conhecimento a gente pode acelerar. Acho duas vertentes importantes, uma vez que, né, os 60 são os novos 40, né? Então a população está vivendo mais, a gente está envelhecendo com mais qualidade, a gente tem cuidados mais importantes com a saúde, que não tínhamos antes. Então, quando a gente olha a população brasileira, eu não tenho os números aqui, mas a gente tem uma população de jovem reduzindo, aí com a diminuição do número de filhos e uma expectativa de vida muito mais longa. E a empregabilidade dessas pessoas vão ter que acontecer, uma vez que movimentam um mercado super importante. Então, eu acredito nas duas pontas aí, da aceleração, menos com experiências, né? Acho que está uma boa provocação, né? Como é que a gente vai para esse lugar, experimenta, como é que isso pode funcionar. Albert Einstein dizia que as perguntas são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Então, por isso que eu trouxe, né? Será que a gente acelera a carreira só de quem é jovem ou dos 60 a mais? Como é que é isso? Não, e o grande desafio também desse pessoal 60 a mais, primeiro, é um olhar de inclusão que todos vão passar por isso. Né? Isso. Nós amanhã. Somos nós amanhã, exatamente. E esse olhar que está cada vez mais importante na organização é fundamental. E a questão de acelerar uma pessoa de mais sênior, você tem toda a questão da maturidade e traz uma questão de crenças e valores mais consolidados que talvez, com tudo de bom e de ruim que isso traga, pode ser um desafio para essa aceleração, ou seja, uma aceleração mais... Eu não diria mais lenta, mas talvez ela mais pensada, mais processada. Sempre tem aquele impacto de ter que fazer o desafio consciente de entender, puxa, é esse caminho que eu quero seguir, quais as consequências, a visão das consequências é muito mais clara. Então, talvez esse seja o grande desafio de acelerar ou de trazer ou de fazer uma mudança drástica de carreira de uma pessoa com maior senioridade, né? Não sei, é uma coisa que eu estou refletindo agora. É engraçado ver a gente, né? Que a gente fica no lugar pensante. Então, fica aí a dica, né? Etarismo é um tema hiper importante para a gente se aprofundar na área de educação. Acho que a gente ainda não está super pronto para responder essas perguntas. Não tá. E aí surgiu... São não estava nem no roteiro aqui, mas surgiu como uma provocação para a gente pensar nessa questão aí. E a gente tem visto o que tem acontecido, né? A gente teve pouquíssimo tempo, o caso das meninas das universitárias, né? O da professora que, infelizmente, né, aposentada, que voltou essa semana. Então, eu acho que é um lugar importante para a gente, como profissional de TI&D, estudar. Eu tenho uma pessoa do meu time que já fez um estudo imenso aí, porque a gente quer, em algum momento, ir para esse lugar. E entender qual é o melhor caminho. Pode ser que não seja o mesmo caminho da aceleração. Pode ser que seja um caminho de especialização. Será que eu preciso acelerar ou eu preciso especializar? Né? Verdade, então, acho que a gente vai ter que, baixar um pouco a guarda, diminuir a velocidade da gente e estudar. E abrir possibilidades. Uma coisa legal que assim, a gente está agora com a programação do CBTD, nosso congresso já pronta. E a quantidade de atividades falando sobre essa temática da senioridade, de como trabalhar com as gerações mais sêniores, além das gerações novas, então tem uma discussão muito forte. Então, e antes o que aparecia de senioridade era como preparar para a aposentadoria. E não é isso que está aparecendo agora. Não. Agora, assim, como preparar para a continuidade da carreira. É isso. Né? E isso é muito legal. Então, o CBTD vai ter bastante... E fazendo vocês estavam comentando aí, eu estava fazendo uma viagem mental aqui. Um pequeno looping. Pequeno loop. E lembrando das minhas Marias, né? Minha mãe chama Maria da Graça, minha avó Maria do Carmo, minhas filhas também, né? Tenho duas. Legal. Uma chama Maria Alice,
tá com 1 aninho, e a outra, Maria Clara, que tá com 5. E se eu olhar, vamos olhar para os extremos. Uma com 1 ano, a outra com 5 e minha avó com mais de 90. Se eu olhar para minhas filhas são extremamente egoístas. Mas egoístas não porque elas querem ser, porque elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado. Então, elas olham o tempo todo muito mais para elas. Uhum. E aí a gente tem vários ciclos na vida, né? Tem o ciclo formativo, produtivo, o ciclo da colheita. E aí, se eu mudo o foco e vou olhar para minha avó, o foco da minha avó não tá nela. Tá nos outros, em dar atenção para a família, em criar as melhores condições para os outros. No caso dela, que ela ainda está com a saúde boa e tudo mais. Então, a liderança servidora de colocar o outro à frente, eu não preciso ensinar para ela. Não. Porque ela já sabe isso há décadas. Para minha filha, ela daqui a pouco vai crescer, vai entrar no mercado de trabalho, vai escolher o que ela vai querer para a sua vida. E provavelmente ela vai estar muito focada no eu. E a gente ter esse olhar de como que eu trago, né, pessoas que compõem um time, que tem um olhar para o grupo, e ao mesmo tempo essa juventude que precisa também não só olhar para si, mas olhar para o grupo, essa mescla e ter a cultura de aprendizagem, ter um ambiente onde as pessoas estão dispostas a aprender. E uma coisa que eu vejo que hoje falta, porque a tecnologia ela acelera muita coisa, a gente acaba não fazendo o básico, que era sentar ao redor de uma fogueira e conversar. Então, você vê que às vezes o problema dentro das organizações, às vezes em gestão, em conflitos, é que as pessoas não conversam. E aí a valência dos times está baixa, né? Que a capacidade de troca entre os átomos, a capacidade de troca entre os times está baixa. Como é que vocês enxergam isso? Eu brinco que pós-pandemia, eu nunca tive tanta demanda de team building na vida, e não entenda team building, né, o que a gente entende, que é essa conexão entre as pessoas, tá? Como tá vindo uma avalanche, porque as pessoas pós-pandemia desaprenderam a se conectar, né? E isso, para mim, a base de tudo isso é gerar confiança. Né? Mas a confiança não dá para gerar se eu faço 20 minutos de conferência com você. Não dá para gerar se eu não conheço um pouco das suas Marias. Não dá para gerar se eu não sei um pouco da sua história. Então, gerar confianças, e eu gosto muito da metodologia do Lencioni, né? Que parte de gerar confiança em conflitos produtivos, que é isso. As pessoas têm que saber conversar e saber entrar em conflito para chegar em alta performance. Não dá para escalonar. Eu tenho um time de alta performance se eu tenho um time que não conversa, que não troca, que não converge, que não diverge entre eles e que não confia. Então, as relações estão se fazendo necessárias se restabelecer, né? Então, a gente precisa dar um passo, eu brinquei, né, um pouco para trás. Eu tenho voltado muito com algumas salas presenciais. Não porque a tecnologia não dá conta de ensinar tudo no modo síncrono, mas porque o olho no olho, a troca do café, um momento ali de conversa, o deixa eu ver uma foto do teu filho, faz falta para gerar as conexões, para gerar o sentimento de servir o outro. Né? E você trouxe das suas meninas, e de fato, eu tenho 2 exemplos em casa muito diferentes. Eu tenho um menino que é muito altruísta, e aí você pergunta o que você quer ser, ele quer fazer medicina porque ele quer ser pediatra. E eu tenho uma outra menina muito mais centrada no eu dela, e o que você quer ser? Eu vou decidir mais pra frente porque eu quero ser rica. Então, quando a profissão que estiver fazendo sucesso, eu vou ver se eu me encaixo. Então, mas são 2 lugares conectados na minha entrega. Eu não vejo eles falando, eu vou fazer parte de um time, eu vou responder para alguém, eu tenho um líder que me inspira. Não, eu conduzo a minha carreira, né, a serviço de quem? Do meu desejo. Então, acho que esse lugar de construção de confiança vem se fazendo necessário. Ou seja, não é a idade. Você vê que seus 2 filhos têm olhares no momento de vida diferentes. E são indivíduos criados no mesmo lugar. No mesmo ambiente, né? A mesma... Estímulos muito parecidos. Na pandemia, eu tinha uma que olhava para mim e falava assim, se isso é trabalhar, eu não quero. Você passa o dia inteiro aí, sentada, você não almoça, você não fala com a gente, não sei o quê. Né? E o outro falava, nossa, mãe, você conhece muita gente, né? Então, são olhares muito diferentes. E é com essa diversidade de geração que a gente vai trabalhar. E somada com a sua Maria avó, imagina... Então, assim, a diferença geracional tem sido um desafio para a liderança, né? A amplitude das gerações está muito maior nas organizações. Né? As pessoas entrando cedo e continuando muito tempo. A gente tem gente no time, as meninas não têm 18 anos ainda. É uma turminha que eu brinco, fico no meio deles para me sentir mais jovem o tempo inteiro. Agora vem cá, o tema que a gente tinha colocado era aceleração de carreira e desenvolvimento de talentos. Acho que a gente pode mudar, né? Colocar aceleração de carreira e
e falar das gerações, né? Porque... Dá pano pra manga, né, gente? Poxa. A gente vai indo assim. ó. Mas eu acho que pode ser uma boa, porque a gente acabou trazendo para esse tema e isso é um olhar importante, porque isso envolve diversidade, envolve uma série de coisas. Mas vamos lá, hoje você recomenda ou tem alguma metodologia, tem alguma ferramenta, ou tem algum tipo de olhar que a gente precisa ter para trabalhar esse desenvolvimento de carreira? Você sabe que a minha reunião das 11 é um pouco para discutir sobre isso, né? Sobre que novo framework a gente vai olhar, jornadas de desenvolvimento para a carreira. Porque eu, particularmente, não acredito mais naquele by the book que a gente tinha antigamente, de um monte de escadinha e o que você precisa aprender para a próxima escadinha. Então, eu acredito que a gente tenha que olhar quais são as habilidades necessárias para esta organização. Estamos falando de uma organização, né? Para este profissional, quais são as habilidades que combinam comigo e combinam com essa cultura e como é que a gente alavanca isso. Então, acho que tem um lugar aqui que é de entender esse mapa de habilidades e menos de menos carreira. Linear e mais sistêmico. Eu acho que é menos linear e mais sistêmico. E gosto muito da transversalidade. Por que eu tenho que ir para cima? Por que É um olhar 360, né? É um olhar 360. Ainda mais nessas organizações que é um conglomerado de um monte de empresas, com um monte de possibilidades, né? Então, eu tenho ido para esse lugar. Com qual metodologia, não sei ainda, tá? Isso é muito mais uma crença e do que eu não tenho visto acontecer. Não tenho visto acontecer as trilhas de carreiras funcionais que a gente, né, na nossa geração super pegou. Então, meu próximo passo é esse, eu tenho que estudar isso, eu tenho que ir para cá. Eu tenho visto uma volatilidade, não no sentimento ruim, mas de experimentação. As pessoas estão indo por os testes, né? Os testes. Então, eu acho que ia ser difícil um processo linear, né? Eu vim de 10 anos de outras organizações. Você não encontra gente que fica em 10 anos em organizações. As pessoas estão topando experimentar e estão ficando por propósito, né? Então, eu acho que muda um pouco o olhar de carreira nesse sentido. Não respondi a sua pergunta porque eu não tenho resposta mesmo, falando sobre metodologia. Você respondeu. Sabe por que você respondeu? Porque você trouxe uma questão que não é a ferramenta. Não é o método, é o jeito de olhar. E o jeito de olhar tem a ver com uma visão 360. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, aceleração de carreira para os profissionais 360, que eu queria nos temas, né? Mas é isso, é a questão de você tá aberto às possibilidades. Não é você ter um trilho, é você ter várias trilhas. Só que trilhas de verdade, trilhas que você pode escolher. Eu vou para lá, eu vou para cá. E um ponto que eu acho que é importante, na TOTVS a gente trabalha muito conhecimento em rede. Então foi uma grata surpresa quando eu cheguei lá e encontrei essa metodologia instalada e tão eficiente. Tem um mundo de conteúdo produzido pelos próprios TOTVERS. Sabe mais onde ainda está a dor? Qual é o caminho? Porque a gente aprendeu de forma linear. Eu brinquei outro dia, a gente quer protagonismo, a gente quer que as pessoas busquem o aprendizado, e eu enfiei meu filho numa etapa, porque o vestibular que ele quer de medicina exige que ele aprenda da forma mais quadrada possível. E ele está sofrendo errores, porque ele a vida inteira aprendeu a estudar numa escola construtivista, que não tinha prova, e agora ele tem prova de terça, quinta, a sexta. Então, é um pouco sobre isso. A gente ainda tem uma geração saindo de um modelo educacional linear. É um período de transição, né? Mas o que eu vejo, principalmente depois da pandemia, essa questão está muito mais aberta, essa discussão, essa conversa. E não é mais fácil a palavra, mas eu vou usar ela agora. Conversar sobre isso, abrir e fazer essa transição. A transição é realmente um desafio. Então, puxa, esse caminho linear que estou indo não faz mais sentido para mim, então eu vou fazer um desvio de rota aqui. E aí começa, em vez de fazer linear, vai virando uma grande raiz, né? E a pandemia mostrou que a gente não tem linearidade, né? Pode vir um troço e destruir todo o nosso plano. Então, acho que isso também ajudou as pessoas a não terem tanto medo do arriscar o diferente ali, putz, não precisa ser o 2, pode ser 1,5, né? E não é só o medo, perceber a necessidade. Puxa, por que eu vou passar minha vida inteira nesse caminho linear se não é o que eu quero? Se de repente vem uma coisa e vai. Então, assim, não é o medo, e sim a necessidade de fazer essa reflexão, né? Acho que por isso que se fala tanto agora em humanização, no olhar para o ser humano, na centralidade ao ser humano, de respeitar esses processos, né? Puxa, faz parte, se não está indo por aqui, vai por lá. É o que eu falo, é o caminho do meio. Porque se for assim, puxa, beleza, a empresa vai lá e estabelece um plano de carreira com etapas pré-definidas. Em tanto tempo, se você cumprir isso, você vai para aquela posição. Só que ao mesmo tempo, às vezes, você precisa quebrar o padrão, porque nem sempre aquele padrão vai funcionar durante muito tempo. Então, é esse equilíbrio de, ao mesmo tempo, estabelecer os processos, mas, ao mesmo tempo, criar novos processos.
E aí, conectando um pouco do que a gente falou, né? Eu acho que a gente tem muitas ferramentas, o RH está muito mais ferramentado e a gente tem muito mais possibilidades. Então, os modelos de avaliação de desempenho têm evoluído de forma profunda. O feedback, né? Eu não gosto de usar feedback, mas os diálogos, né? Eles têm vindo para um lugar de relevância de carreira muito importante. As próprias plataformas de distribuição de aprendizagem, LSP, LMS, que é o nome que a gente quiser dar, têm viabilizado o protagonismo dessa carreira. Então, eu acho que as ferramentas de RH, o quanto a gente se digitalizou nos últimos anos, tem proporcionado o tal do protagonismo que a gente sempre pediu, né? E que eles ficavam muito enraizados no que você vai me ofertar. Não, tá aí, você consegue aprender absolutamente tudo que você quiser com 2 cliques. Você aprende na profundidade? Talvez não. Você aprende, né, para começar. Então, eu acho que a gente hoje tem instrumentos mais estruturados para a gente pensar de uma forma um pouco diferente. E no aprendizado em rede você estimula os próprios colaboradores a eles serem os multiplicadores, eles compartilharem o conhecimento. É isso. Como que é na TOTUS isso? Porque vocês têm até campanhas que estimulam isso, né? A gente tem todo um modelo de educação baseado na rede, que a gente chama, né? Então, a metodologia de aprendizado que sustenta todos os programas é a rede. Então, a gente tem uma gamificação. Então, a gente gamifica os produtores. Então, ao invés de gamificar só quem aprende, a gente gamifica quem ensina também. Então, é uma via de mão dupla, né? Porque a gente super acredita que quem ensina aprende 2 vezes mais. Então, a gente faz esse processo. A gente tem mais de 11 mil conteúdos gerados na plataforma pelos próprios tutors. Claro que ainda num olhar bastante tech, né? Que é o nosso core. E agora a gente lançou os Reels Skills. Então, a gente está capacitando líderes para que também possam atuar nesse lugar de produzir conteúdos não só técnicos, mas de competências ou habilidades que a gente está vendo necessária aqui. Uma organização de 8 mil pessoas, né? Como é que eu não posso ter conhecimento lá dentro? Muito mais do que qualquer consultoria que vai lá. Exatamente. Então, é um movimento que eu brinco. Eu ganhei de presente, quando eu cheguei ele já estava instalado, mas de muito orgulho, assim, que a gente trabalha de forma bem robusta. Agora o desafio é usá-lo para o que é necessário também. Então, como é que a gente põe energia para o que a organização precisa aprender? Para direcionar isso. Acho que a gente fez um primeiro movimentão que é de estabelecer, e ele é sensacional. Acho que agora a segunda onda é como é que eu trago ele para uma alta performance. Como é que esse movimento impulsiona a estratégia, impulsiona a cultura. Então, é nesse lugar que a gente agora quer ir. Sensacional, porque é isso que a gente fala muito na questão da cultura da aprendizagem na organização. É criar um ecossistema que ele vai se retroalimentando em termos de conteúdo e cabe aos profissionais de T&D começar a entender esse ecossistema e direcionar para os pontos estratégicos da organização, né? Então, acho que a gente está nesse momento, assim. Eu cheguei e falei, puta, uau, e agora? Mas isso responde ao quê, né? E aí a gente começou, eu brinco, a rede tem uma estratégia que é orgânica, que vai seguir lá. Que precisa seguir lá. E a gente vai seguir uma estratégia que a gente chamou de direcionada. Então, e a gente percebeu que as pessoas ainda precisam de alguns apoios para que possam protagonizar o aprendizado dela. Então, a gente também está trazendo algumas coisas de suporte. Assim, caminho 1 pode ser legal para você, caminho 2 pode ser legal para você. Mas você vai alavancar a minha carreira no próximo nível? Isso é você que vai ter que decidir para onde você quer ir, minha criatura. Né? Onde é o seu lugar de chegada? E aí, quando você pega 11 mil conteúdos, vamos chamar de artefatos, sei lá, 11 mil objetos de aprendizagem. Daqui a pouco você tem toda uma biblioteca que você consegue, com uma inteligência, machine learning, inteligência artificial, daqui a pouco ter o seu... Hoje tá na moda o chat GPT, né? O chat... Tô meio apavorada com as últimas notícias. GPTotos, né? E aí daqui a pouco você conecta. As pessoas, tô com uma dúvida aqui. Daqui a pouco você tem ali um mecanismo que busca aquele conteúdo para ele que já tá dentro da empresa. E se não tá, talvez você... Deixe na rede para que alguém possa ajudar, por que não? E aí você começa a ter uma inteligência coletiva. Perfeito. Essa é a ideia. Por enquanto, a gente está contando com algum LXP, que eu brinco, né? Que entregue um LXP de verdade. Não, e se a gente começou falando de aceleração, imagina a hora que esse tipo de recurso estiver ativo, o quanto vai acelerar. Muito. É uma coisa exponencial, a gente vai continuar acelerando exponencialmente. E o que é uma coisa assim assustadora de se pensar no primeiro momento, né? O que a gente vai ter que cuidar é do que para quê. Exato. Né? E de trazer esse autoconhecimento antes de você sair aprendendo 1000 coisas, o que para quê. Né? Então, talvez a gente vai ter que dar um puxandinho, tipo, tá tudo aqui, mas por onde eu começo, né? Que a curadoria é saber, né, o que é importante naquele momento.
Incrível, Dani. Muito legal conversar com você sobre isso. Com certeza você provocou muito a visão, trazendo essa questão de gerações, trazendo a questão da aceleração, da agilidade e, ao mesmo tempo, o quanto a gente acelera, o quanto a gente consegue ter de profundidade, maturidade. Então, foi muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Bem provocativo, né, Igor? Nossa, sensacional. Tô aqui já fervilhando, muitas ideias. E foi um papo sensacional. Obrigado, Dani. Obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição para o que precisarem. Estou aí nas redes. Às vezes eu não respondo com tanta velocidade, mas eu respondo. Mas vamos pro nosso momento Tome Devolve, que é o... Tome Devolve. Fale TD, aqui é o Tome Devolve. Tá. Eu vou falar algumas palavras e você complementa. Pode Tá ser bom, com uma pode. frase ou com uma palavra. Ok, E aí a gente vai pro recado final e depois você fala como as pessoas te encontram nas combinado. redes. Vamos lá, educação, Oportunidade, tecnologia, viabilidade, transformação, necessidade, desafio, maternidade, propósito, criar gente do bem, desejo. ser feliz. Que bom. E recadinho final? Recadinho final, gente, eu acho que a gente está falando com profissionais de T&D, eu acho que a principal coisa que eu gostaria de deixar é tenha curiosidade, né? Tenha curiosidade para descobrir o próximo passo, tenha coragem para, às vezes, propor algumas coisas que as pessoas falem, tem certeza que isso vai funcionar? Às vezes não vai, mas a gente está num lugar que a gente deve e pode, né? Experimentar e errar e aprender. Eu brinco que no time de educação, tolerância ao erro é muito bem-vinda, venham, né? Então eu acho que o meu recado é esse, eu acho que a gente tem bons pontos para desenvolver ainda. O mundo de educação corporativa tem uma vasta, né, um cenário enorme para a gente evoluir, mas considerem, né, sobre que organização estamos inseridas, sobre que sociedade estamos inseridas, sobre que propósito viemos para, né, contribuir numa área de educação e é isso, assim. Bom, como é que as pessoas te encontram? Bom, tô no LinkedIn, Daniela Faria. Vou mudar, vou pôr Dani, né? Comecei falando que eu não gostava, mas tá Daniela Faria. Tem Dani lá. O meu Instagram eu posto bastante coisa, mas eu ainda não tive coragem de abrir para todo mundo. Mas estou pensando em abrir um projeto que tá lá, mas é Dani THU. Então, quem quiser também me encontrar por lá. E é isso, assim. Isso no LinkedIn. Dani THU, THU no Instagram. Daniela Faria, tô no LinkedIn. Tá bom. Então, podem Bom, Dani, adicionar. obrigado pela agradeço. contribuição. Muito legal. E se você gostou desse episódio, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras, nós soltamos um episódio no YouTube, no Spotify, em algumas outras redes. E vai ser um prazer compartilhar ainda mais conhecimento com você. Tem sido incrível essa jornada de aprendizado. Eu estou aqui como host, mas eu estava esses dias conversando com um profissional do meu time, e ele falou assim, cara, você não tem ideia o quanto esses episódios estão te transformando. Eu falei, puxa, é verdade, né? E eu só vou saber isso daqui a alguns anos, porque já estou fazendo muitas coisas diferentes, aprendendo com todos os especialistas que estão aqui. Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, volta, porque esse episódio já é o episódio 48. Tem muito conteúdo bacana e tem muitos que ainda estão por vir. Quem sabe você pode estar sentado nessa mesa aqui com a gente. Então, obrigado pela sua audiência, um grande abraço e valeu, né, Igor? Valeu, Dani. sensacional. Valeu, obrigada. Caminho de um ano. Valeu. Isso aí. Tchau, tchau.